E hoje a gente vai falar sobre o paradoxo Adão e Cristo, hein? Muito bacana, hein? Se prepare, Romanos capítulo 5, vamos começar a leitura, vamos aos nossos estudos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Bispo G, eu quero começar com esta pergunta. O primeiro versículo já fala assim, paz com Deus. O que quer dizer ter paz com Deus? A gente é inimigo de Deus agora? E aí? Então, às vezes as traduções elas trazem assim, um sentido meio estranho, né? Naquilo que a gente tem para colocar. Mas a realidade é que essa paz é mais um sentimento de segurança, de que não vai ficar contra, do que propriamente uma guerra, né? Porque a interpretação que está para ter paz tem que ter guerra, mas não é esse. O contexto é outro. A palavra eirene quer dizer isso: segurança, paz, tranquilidade, equilíbrio no relacionamento. Então aí é isso, né? É a justificação que nos traz essa paz, esse equilíbrio. Agora aqui mencionada, ela tem alguma coisa a ver com a transfiguração? Porque Jesus Cristo foi transfigurado e eles viram a glória, né? A glória de Deus ali, de Jesus. Foi impressionante, muito marcante, está lá em Marcos 9, Mateus 17. Mas afinal, tem alguma coisa a ver esta glória com o que eles tiveram como experiência lá no Monte da Transfiguração? Ah, tem tudo a ver, né? Porque quando fala nos gloriamos na glória de Deus, nós estamos falando a respeito daquilo que é o futuro, que o Senhor reservou para nós. Uhum. Então, às vezes as pessoas só interpretam que os corpos vão ser ressurretos e a gente vai ser como um fantasminha vagando. Mas a realidade é que nós vamos ter corpo, né? E o apóstolo Paulo é o cara, né? Ele fala mesmo, e ele fala dessa glória que é um corpo glorificado. Então é um corpo diferenciado e a gente vê essa marca dessa transformação, né? Porque tem um monte da transfiguração. E o termo transfiguração, transformação, é metamorfose. Olha só. É o termo metamorfo, que quer dizer essa transformação. Então, assim como Jesus, no Monte da Transfiguração, ele teve essa transformação e se demonstrou ali como ele seria, essa é a nossa expectativa. Então, o que nos traz paz em relação a Deus, a tranquilidade, até nos gloriamos, né? Porque o termo aqui gloriar é então, você se sentir, né? Eu ia falar exatamente sobre isso. É isso, é você se sentir bem acima daquilo, né, que é a média. Vou colocar assim, né, a gente até chegar num patamar mais elevado. Essa segurança é baseada porque um dia nós vamos ser glorificados como ele foi. Maravilha. Versículo 13 continua assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos, olha aí, de novo, hein? Nos gloriamos nas próprias tribulações. Como assim? Olha isso, Bispo G. Como se gloriar nas próprias tribulações? Vamos explicar. Sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A esperança não confunde. Bom, nós vemos uma técnica de Paulo. Paulo escreve essa carta, não à toa que é chamada de Magna pelos teólogos, porque ela tem várias técnicas de retórica, né? Ele usa várias técnicas para expor o seu conhecimento, baseadas também em filosofias gregas, não apenas no judaísmo. Porque ele está conversando com os judeus e também conversando com gregos e pessoas eloquentes, pessoas muito inteligentes, intelectuais, que faziam parte do universo de Roma. Então, a técnica que ele usa aí é a concatenação, que é uma retórica especial que vai trabalhando progressão de fatos, né? Você viu uma sequência, inclusive Tiago usa também isso na sua carta. Então, ele fala assim, né? Da tribulação, que produz perseverança, que produz experiência, que produz esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nós. Que interessante. Então, a técnica, por isso que é uma carta que não é tão fácil de ser estudada pela linguagem, né? Pela forma como ela é escrita.
Agora, é possível, Bispo G, sentir-se bem-sucedido, assim, sofrendo tribulação, ficar assim, cheio de pompa e tal? É possível? É meio estranho, né, que nós falamos, né? Novamente, essa glorificação, a maneira de ser, né? Até o termo é o termo jactanciar-se, uma pessoa jactanciosa, que ela tem, assim, uma visão a respeito dele acima do nível, mas na tribulação, aí é que entra, né? Parece um paradoxo isso, né? Uma contrariedade. Porque como é que eu posso me jactanciar, como é que eu posso me orgulhar, me ufanar, né? O termo ufanar também é bom. Ufanar na tribulação, né? É porque a realidade é que todo processo que Deus faz na nossa vida tem um fim. Algumas pessoas interpretam errado, Bispo Dani, que acham que assim, olha, tudo que está acontecendo está escrito, Deus já escreveu e acabou. Não, não está escrito. Nós temos o livre-arbítrio, nós vamos escrever. E dependendo do posicionamento que a gente toma, podemos acertar ou errar. Quando erramos, mesmo assim, alguns fatores à frente, Deus faz com que isso coopere, para que a gente possa desencadear um processo de nunca se deixar abater ou ficar prostrado. Sim. Então, o sentido de eu me jactanciar, mesmo na provação, é porque eu sei que Deus, de alguma forma, vai fazer algo que vai edificar lá no futuro. Então, eu tenho uma expectativa, uma esperança, que as coisas vão acontecer, numa hora vão melhorar, né? Entre aspas, e eu não perco meu ânimo de vida. Josué capítulo 1 é muito interessante, porque Deus fala com ele assim, ser forte e corajoso, e falou mais de uma vez. Então quer dizer que o cara estava com um certo receio, medo, uma grande responsabilidade, substituir um líder como Moisés, toda a personalidade e história de Moisés. Conquistas, sinais e tudo mais. Agora, tem um detalhe, versículo 8, que fala assim, medita na lei dia e noite, e ele fala assim, assim você fará prosperar os teus caminhos. Então tem muita gente que acha que a prosperidade, ela depende de Deus, da vontade de Deus, né? Então, não, é Deus que tem que me dar prosperidade. E Deus não fala isso para Josué. Ele fala, se você fazer as coisas da forma certa, seguir, né, o guia, seguir o que foi orientado na palavra, trabalhar e se dedicar, você fará prosperar os teus caminhos. Então é exatamente isso, Bispo G, enxergar a tribulação que todos têm, lutas todos têm, e ter a força de combater, ciente que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Ele vai afirmar isso no capítulo 8. Né? E tribulação faz parte da nossa trajetória. É verdade. Né? E não é alguma coisa que Deus coloca, né? Porque às vezes a pessoa interpreta errado, mas a tribulação acontecendo, nós temos caminhos e vão ser edificados. Se a gente tiver o bom senso, o entendimento espiritual, como o apóstolo Paulo coloca, nós vamos o quê? Não só vencer a carreira, como ele falou, mas também vencer de forma agradável. Porque eu penso assim, tem duas formas de você passar por uma tribulação. Chorando, reclamando e falando, ai, mais um dia de tristeza. Ou então, aleluia, menos um dia de tristeza. Estou chegando na minha vitória. Sim. E eu, glória a Deus, eu sempre preferi o segundo modo, porque eu já apanhei tanto, né, assim, dos meus próprios sentimentos, que aprendi, graças a Deus, a vencê-los. Né? Eu ministrei uma mulher, uma empresária, e ela era muito dura de coração. E muitas vezes, em vez de ela buscar assim, bispo, me dá uma direção, uma orientação, ela vinha e me perguntava assim, bispo, é uma aprovação de Deus? O que eu estou passando é uma aprovação. Então você vê, a pessoa é tão apegada a querer uma justificativa pelo que ela está passando, do que realmente uma direção de Deus para enfrentar e vencer. Entender que a aprovação e a tribulação... Perfeito. Se Deus permitiu... É porque há uma lição a ser aprendida, uma experiência, e as nossas próprias escolhas, né? Porque o mundo já não dá liga, a gente está enfrentando o diabo. Em Deus. Não, a gente está enfrentando o diabo, é uma guerra. É, isso aí. Eu quero falar para você que assiste, você é servo de Deus, o diabo, ele vai lutar contra a tua prosperidade. É óbvio. Ele vai querer lutar contra a tua família, contra os teus projetos. Você tem que entender que tudo tem uma guerra espiritual. Há uma guerra espiritual no trabalho, Bispo G? Claro. Sem dúvida. Na família? Claro. No ministério? Claro. Na tua saúde? Claro.
A gente não pode ser criança e fechar os olhos e falar, não, tudo é graça e não vai ter luta e aleluia. Não existe isso. Verdade. O mundo jaz no maligno. Né? Jesus veio trazer espada. Ele fala isso, né? É verdade. A palavra tribulação é tribulum, né? E é curioso o significado disso, né? É verdade. O tribulum, Bispo Dani, porque assim, a gente vê, por exemplo, Pedro foi peneirado. Então tem cereais que é fácil soltar. Só na peneirinha. Na peneira, só na joga pro alto, bate o vento, leva embora a casca. Mas tem alguns que são muito apegados, né, à casca, né? E aí entra uma chamada vara de trilhar. Então, além de você depois peneirar, antes você tem que bater bastante com a vara, com o trêbulo, e vai trilhando até depois você poder peneirar e levar embora a palha. Então, a tribulação nada mais é do que algumas situações que dão essa expectativa, né? Umas varadinhas aí da vida, ou das circunstâncias, mas que tem o quê? Vai se tornar um benefício. Maravilhoso. Está separando o que é fruto e do que é estéreo. Está separando a palha do trigo. Isso. Cara, isso é incrível. Isso é uma lição incrível. Né? O apóstolo nos ministrou sexta-feira algo fantástico, fantástico. Ele falou assim, é muito interessante como os seres humanos, é só o spoiler do que eu vou ministrar hoje, né, no nosso treinamento de profissionais e empresários. Ele disse algo assim, a nossa natureza humana, ela está acostumada a ficar bem, ficar disposta, né, e a ter resultados melhores quando tudo está bem. Tem bom ânimo quando tudo está bem. Agora, quando tem luta e tribulação, que aí sim precisaria ter bom ânimo, a natureza carnal não tem. Então a gente acha que assim, que Jesus disse, tenha bom ânimo, porque tudo você está vencendo. Não, ele fala assim, tenha bom ânimo no momento difícil, nas aflições. Cara, incrível isso. É fácil ter bom ânimo quando tudo está legal. Aí Jesus fala para você o seguinte, tenha bom ânimo nas aflições. Eu venci o mundo, eu sofri as aflições. Então olha como a nossa reação precisa ser muito mais madura e espiritual. Está uma luta, está uma tribulação, agora que você tem que ter bom ânimo. Agora que você tem que mostrar que você é acima disso. É essa natureza espiritual que o apóstolo Paulo está compartilhando conosco nessa carta. Amém? Então fala assim o versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Olha só. E o versículo 7 fala, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus aprova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, não merecíamos, sendo pessoas más, Ele morreu por nós. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Já falamos sobre isso. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, incrível, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Incrível cara, esse argumento de Paulo é fantástico. Ele fala assim, é fácil você morrer por alguém que merece, né? Você premiar alguém que é bom. Agora, e alguém que não merece? Alguém que é mal? É um juízo complexo, né? De repente você está assim, imagine você numa situação com uma outra pessoa numa execução, né? Aí a outra pessoa é um bandido, é uma pessoa má, uma pessoa terrível, e o cara fala assim, eu tenho que matar um dos dois, vamos escolher. E aí, você escolhe quem? Você vai falar, tem que morrer esse cara aqui, ó, esse cara que é mal, que faz o mal, ele que morre, porque eu faço bem, eu mereço viver. Jesus Cristo morreu por todos nós que não merecíamos. Éramos pecadores, pessoas más. E nos reconciliou. Por que Paulo usa esse termo reconciliação? É muito interessante, porque às vezes nós interpretamos que a reconciliação é só um fator
em relação ao pecado original. Então, o pecado original aconteceu e, de repente, nós quebramos uma, né? Porque o que é uma conciliação? A conciliação é um acordo. Então, foi quebrado um acordo, mas não. Paulo vai mais além. Ele fala, inclusive, quando ele fala reconciliados, ele está falando da nação de Israel. Porque a nação de Israel já tinha recebido a conciliação, né? Até, vamos colocar, a reconciliação daquilo que Adão fez. De que maneira? A lei. Só que eles pisaram na bola de novo. Então, erraram de novo. E agora ele mesmo fala, porque ele se coloca ali como israelita, né? Ele fala, agora temos de novo a reconciliação. Então ele fala, o homem natural, ele tem uma reconciliação. Agora ele, no caso, que tinha, vamos dizer assim, uma responsabilidade e conhecimento maior, ele rompeu 2 acordos, né? Então, por isso que a situação do judeu, no contexto do que vivia naquela época, era pior do que a do ímpio. Tu vê que ele bate muito forte nisso, né? Muito interessante. A quem muito é dado, muito será requerido. Sem dúvida. Né? Ou seja, são 2 alianças, né? E o versículo 12 complementa assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha, Bispo G, esse versículo é complicado, hein? Eu acho que vai ter gente chegando no céu querendo achar Adão. Não sei se Adão está no céu, né? Enfim. É verdade. Deve estar, sei lá. Ou não, né? Não sei, cadê Adão que eu preciso fazer um acerto de contas, cara? Será que a gente está pagando pelo erro de Adão? A realidade é que nós pagamos, né? E muitos falam assim, não existe maldição familiar. Como não? A maldição familiar, a maior delas é o pecado de Adão. Ela é nada mais do que a consequência de um erro diante de Deus que nos alcança até hoje, é o chamado pecado original. Então, de uma certa forma, todos nós, porque alcançou a nossa vida o pecado também. Então, até tem um pessoalzinho que faz uma brincadeira, né? Que deixam para ele lá guardado um presentinho para ele, mas fala, não abre antes do teu aniversário. Imagina, ficar um ano esperando para abrir o presentinho, o cara foi e abriu. E aí estava lá escrito, a mesma coisa fez Adão, não esperou o tempo e não guardou o tempo de Deus. Então, às vezes a gente põe a culpa em Adão, mas a gente procede igual a ele também, porque nós erramos muito também. Versículo 13, aí ele justifica, né, o versículo 12 falando assim, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Peraí, Bispo G. Aí começa a complicação. Esse tribunal é muito complicado de Romanos, né? O fato do pecado não ser levado em conta pelo fato de não ter lei, porque até Moisés é sem lei, certo? Quer dizer, tem alguns judeus que ainda falam da lei de Noé, né? Das 7 leis, né, de Noé e tal. Mas o fato do pecado não ser levado em conta sem a lei, no caso de Moisés, quer dizer então que não há consequência do pecado? Consequência não há, mas a pessoa já está na consequência. Ela já está, como nós até colocamos, já segundo a ira. E o pior, o judeu numa condição pior ainda. Porque a lei, ela veio, né, ela não veio para estabelecer o erro. Ela veio para denunciar e desmascarar o erro. Então, o erro está ali. Mas o que ocorre? Todos nós sofremos consequência. O ímpio ou não. O que conhece a lei e o que não conhece. Então, vejam que isso não tem, não é um fato, né? Porque aqui quando é colocado até chegar a lei, ela denunciou, ela expôs, amém, ótimo. Mas a consequência ela já havia desde o primeiro dia. O homem pecou, a hora que acordou... O salário do pecado é a morte. Já. E acho que ele nem percebeu, porque, pelo que a gente percebe, puxa, não morremos. Tinha morrido espiritualmente. E nem percebeu. Aí começaram a enxergar que estavam nus, expostos, mas não tinham percebido até aquele momento que espiritualmente eles tinham morrido. Que coisa maluca. Agora uma pergunta. Nós sabemos que muitas pessoas não receberam o evangelho. Muita gente fala assim, né? Bilhões. Indígenas, por exemplo. Tá? Vamos pensar assim, né? Indígenas no Brasil, tá? Muitos muçulmanos não receberam o evangelho. E outras religiões orientais, há muitas pessoas, ateus, pessoas que não têm religião. Enfim, muitas pessoas no mundo não receberam Jesus ao longo da história.
esses que morreram na ignorância, que é o termo usado, eles terão uma segunda chance, tendo em vista isso que acabamos de falar? Fica difícil para a gente. A Bíblia não deixa claro uma segunda chance. Isso é um fator. Então, o Paulo fala, os que não conheceram a lei são também desculpáveis. Tem culpa também, porque eles têm algo que é a consciência que o direciona. E a Bíblia fala também do julgamento final, mas ela não deixa claro se esse julgamento é para salvação. Tá. Então, fica sempre um hiato aí. Mas eu, assim, conhecendo o sentimento de Deus, eu acho que nesse julgamento, para quem não conheceu, creio que vai haver segunda chance. Pode ser que tenha. Eu creio que para nós é um mistério, a palavra não é clara, mas... mas acho que pelo sentimento de Deus, né? Porque Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Isso é afirmado na Bíblia. Então, obviamente, o julgamento vai existir, pessoas que não sei a maneira, mas eu acho que a misericórdia do Senhor alcança também aqueles que não tiveram conhecimento da graça. Muito bem. Vamos continuar a ler? Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Bispo G, mais uma coisa polêmica aí. Fala assim, reinou a morte desde Adão até Moisés. Quer dizer, a partir de Moisés a morte não reina mais? Então a lei anulou a morte do pecado original? De maneira nenhuma, né? Alguns interpretam dessa maneira que você colocou. É terrível isso, porque a gente achar que a lei vai acabar com o problema da morte, de maneira nenhuma. Tanto que desde o início o apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Então, a morte reinou. O que quer dizer? Ela exercia domínio. Deixou de exercer domínio quando houve uma alternativa. Porém, essa alternativa não vingou. É imperfeita. Ela é imperfeita. Ela não conseguiu alcançar o objetivo e até, vamos dizer assim, a expectativa que eles tinham. E, infelizmente, né, Paulo deixa isso de forma muito clara. Então, ela reinou até aquele momento. Com a lei, ela deixou de reinar, de ser soberana, porque tinha uma alternativa. Mas, infelizmente, a alternativa ela vai se tornar depois mais para condenação do que propriamente para liberdade e para salvação. É aquela coisa, né? Quando você toma remédio em excesso, pode virar algo negativo. Verdade, é isso mesmo. Bem colocado. É um exemplo, né? Pode se tornar um veneno. Exato. E quantas pessoas sofrem com isso, né, Bispo G? Recebe uma orientação médica, toma um remédio, acha que vai tomar mais, vai melhorar, e vai se tornando um vício e vai, na verdade, condenando mais o corpo. Faz o corpo sofrer e ter outras enfermidades. É a mesma coisa, né? A lei, eu enxergo muito como algo que foi o remédio num período, aí começou o excesso do remédio, aí começou o farisaísmo, aí começou a interpretação, aquela coisa toda do silêncio profético, e aí quando chega em Jesus está uma doença completa, né? É o veneno, né? E nós ainda temos pouco conhecimento, porque eles têm as escrituras rabínicas, né? Os escritos rabínicos, que eram pesadíssimos, uns rabinos que eu vou te falar, meu. Com o rabino daquele, eu queria estar longe, porque daquela era época mais severo do que, vamos dizer assim, o contexto do que Paulo exercia. Eram terríveis, eles iam até contra a própria lei. Paulo antes da conversão, né? Antes da Paulo, Saulo. Paulo antes da conversão. Saulo que ele perseguia até perseguidor criança, venenoso. Né? Ele perseguia até criança, né? Mas tem rabinos que eram terríveis. Bom, vamos lá, versículo 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, e muitos mesmo, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, estamos entrando agora no paradoxo Adão e Cristo, tá? O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas, para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Que maravilhoso, né? Não é uma coisa que você vai viver na eternidade. Você vai viver em vida. Né? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque
Como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. É mais uma técnica aqui de linguagem que ele brinca com esses argumentos, né? Porque um foi culpado, o outro solução. Um culpado, solução. Culpado, solução. Veio por um, a salvação veio por outro. Então você vê que ele fala isso em 3 versículos seguidos, né? É verdade. Então, ele vai falar desse paradoxo, tá? Adão, Cristo. Adão, Cristo. Então, o ato de justiça, né, foi entregue no altar segundo uma lei. Que lei é essa, Bispo G? É a lei do amor, né? Essa é uma lei irrevogável. Porque a gente percebe que a graça, a misericórdia, a compaixão, valores, atributos de Deus são derramados de uma forma imerecida nossa. Então essa é a lei do amor. E a gente percebe que na carta aos Romanos ela extrapola aquilo até com um conceito de entendimento. Né? Muitos não conseguem, às vezes, nem assimilar esse sentimento, né? Porque depende até da formação, a educação, o sentimento, experiências de vida. É difícil a pessoa entender algo tão profundo como é a graça, né? Então você vê dom, graça, gratuito. Então a gente percebe que tudo isso veio de alguém, não partiu de nós. Sim. Não foi uma procura nossa. Sim. Foi uma procura por parte dele de acertar algo errado. Que maravilha. Que nós fizemos. É um contexto fora de série, né? Não dá para interpretar, entender com o sentimento humano. Porque a natureza humana, quando fala sobre amor, ela conhece 2 vocábulos no grego, que é o amor eros, que é o amor sexual, íntimo, né? O amor da paixão, né? E o amor filéu, de filos, né? O amor de amigo, o amor de família. É isso que a humanidade conhece, é que o instinto animal conhece sobre amor. A amizade, companheirismo, o sexo, né? É a conveniência. Esses são amores de conveniência, né? De interesse. Por isso que acabam, né? Por isso correm o risco de acabar. Agora, o que Paulo apresenta pela justificação é o amor que não é da natureza humana. É isso mesmo. Que a gente recebe pelo Espírito, que é o amor ágape, que é o amor incondicional, né? Tento trazer a melhor tradução para ágape como amor incondicional. Mas, na verdade, é um amor que é a essência de Deus, é um amor espiritual. Não é um amor natural do homem. O homem recebe como nova criatura. Agora, a salvação, Bispo G, como falar do ato de justiça, ela é uma única experiência ou ela é um processo? Então, isso é muito interessante, Bispo Dani, porque ela é um processo. Então, às vezes as pessoas interpretam que assim, a salvação no contexto do pecado original, ela é fé de um ato, que é o ato do sacrifício de Jesus por amor a nós. Mas a salvação no contexto muito maior, ela é um desenvolver. Sim. Tanto que aí o apóstolo Paulo fala, tornarão justo, não fala torna. Porque você ser justificado não quer dizer que você se tornou justo. Mas a salvação, ela cria um processo em nós de transformação de sentimento, de mente, uma renovação, a chamada conversão. É um processo de salvação que leva a pessoa a ser verdadeiramente convertida, transformada, conhecido muito como a metanoia. Quer dizer, uma outra disposição mental que vai ser adquirida. Então, é um processo, a salvação é um processo. Bom, a carta termina, né, o capítulo 5 da carta termina assim, gente, versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O que quer dizer superabundou, Bispo G? É uma palavra, assim, no grego, que ela fala assim sobre transbordar. Então, aquele é o transbordamento, né? Uma palavra no grego, hiperencio. É um transbordar, alagar. É um termo quase que um alagar. Além do necessário. É, muito além do necessário. Certo. É um transbordar. Então a gente percebe que o sentimento de Deus e a graça que Ele nos coloca, ela não é naquela limitação, ó, tá bom para você isso. Não, ela realmente é transbordante. Com o objetivo de nós sermos testemunhas dele, de levarmos esse amor. De nós, através dessas experiências, realmente mostrarmos às pessoas que as pessoas
podem alcançar a graça, que as pessoas podem alcançar o perdão, que as pessoas podem tirar a condenação das suas próprias vidas através do amor, através de Jesus Cristo. Não ter uma vida religiosa, mas uma vida realmente espiritual. Viver realmente o plano perfeito que Ele tem para cada um. Maravilha de aula.